a gente vai também pensar no que aconteceu, aí indo agora mais para o lado histórico, esses aspectos que vão dar nos concílios e nas heresias e na formação da igreja, porque que isso ficou tão polêmico, né, entre os vários grupos cristãos, gnósticos, etc. Pus uma setinha aqui, então vamos para setinha, pronto. Trouxe aqui a imagem para vocês de um sujeito, assim como o Irineu, nada muito simpático, na minha opinião. Há quem chame ele de santo, né? Que é o Atanásio de Alexandria. Agora a gente passou da morte de Jesus e foi lá para o ano 300 e pouquinho, século IV, em Alexandria, no Egito. Temos aí esse bispo Atanásio de Alexandria, que ele vai ser responsável por uma grande discussão sobre essa questão aí do meu pai, por que me abandonaste? E se Jesus sofreu ou não na cruz, e quem foi crucificado, etc. Esse vai ser um dos grandes temas aí, como eu falei para vocês. Então, eu trouxe só para exemplificar brevemente, vocês terem uma ideia de que existe isso. Talvez alguns já saibam que tem as heresias, e aí a gente tem alguns gnósticos por trás de algumas heresias, sempre, né? Então, trouxe só, por exemplo, o Paulo de Samosata, que vai ter relações com Bardesanes também. Acho que tem até um capítulo, Paulo de Samosata, lá no livro do Alberto. Mas ele é importante aqui para os nossos estudos, e ele está aqui no século III, antes do Atanásio. Então, desculpem a confusão das datas. Atanásio, século IV. Voltamos um pouquinho, século III, em Antioquia, fica lá na Síria, pertinho de Edessa, onde estava o Bardesanes. Bardesanes também é do século III. Eles estão ali pertinho, Síria, Edessa, são reinos ali um do lado do outro. O Paulo de Samosata vai ser um dos responsáveis pelo que a igreja vai chamar de uma das heresias, chamada adocionismo. O adocionismo distingue Jesus de Cristo, assim como eu tenho feito aqui na minha leitura dos textos gnósticos. Ele vai dizer que Jesus foi adotado por Deus, por isso adocionismo, ele foi adotado por Deus na ocasião do batismo no Jordão, quando o Espírito vem e paira sobre Jesus, né? Ou entra em Jesus, ou desperta Jesus. Não gosto da escolha de palavras. Antes do Paulo, ainda no século II, a época dos valentinianos, a gente tem o docetismo, que é uma doutrina que foi oficialmente condenada pela igreja só lá no século V. Então, lá em 400 e pouco, 300 anos depois, no concílio da Calcedônia, foi decretado que o docetismo é uma heresia. Então, foi a partir dessa época aí do concílio de Nicéia, eles foram oficialmente, realmente tentando banir oficialmente, né, as várias visões que não concordavam com a da igreja oficial. Então, temos aqui o adocionismo, o docetismo e, no século IV, o mesmo do Atanásio, tá? Temos o Ário, que ele vai ter a heresia do arianismo, que não tem nada a ver com os árias lá da origem pré-indiana e não tem nada a ver com os arianos da Alemanha do século XX, tá? É o arianismo porque eles seguem esse homem chamado Ário. O Ário participou de diversos sínodos e controvérsias, incluindo um concílio em Alexandria, um sínodo em Alexandria, onde ele debate ou briga com esse Atanásio. Então, a galera estava fervorosa nesse assunto de Jesus Cristo, igual, diferente, complementar, né? Que é justamente essa questão que é levantada pela morte de Jesus e por essa frase aí famosa. Então, o Ário teve essa disputa em Alexandria em 318, onde o Atanásio provavelmente estava presente. Vejam que 318, o concílio de Nicéia em 325. 7 anos depois, a gente tem aí a oficialização da igreja. E esse aí é um retrato que fizeram do Ário, né, se apoiando nos livros e com a mão na cabeça, pensando, meu Deus, o que estão fazendo com Jesus? Vou aprofundar no próximo slide, só para vocês terem um pouquinho mais de informação sobre o que é o adocionismo, o docetismo e o arianismo, porque isso vai ter a ver com o que o Evangelho de Filipe está falando hoje,
a questão da crucificação. Mas antes disso, só para então chamar a atenção de vocês, que no século IV, então, temos Ário trazendo esse arianismo, que também vai contrapor, já vou falar para vocês o que é, contrapor a visão da trindade do Atanásio. O Atanásio era um fervoroso defensor da doutrina da trindade consubstancial, né, que Pai, Filho e Espírito Santo são três e a mesma coisa, nessa visão do dogma da Santíssima Trindade. E o Ário e os outros gnósticos vão ter visões diferentes. Século IV. Tem uma controvérsia em Alexandria em 318, tem o Concílio de Nicéia em 325, e em 367, ou seja, o Atanásio já estava velhinho, ele já era bispo, foi ele que ordenou que uma lista de textos que circulavam naquela época fossem destruídos. Ele era um cristão da patrística, ortodoxo, da Igreja Católica Romana, bispo em Alexandria, e ele ordenou oficialmente que uma lista, né, de textos fossem banidos e destruídos. E quem fosse pego com eles ia ser preso. Que textos eram esses? Os que a gente está lendo aqui. Então, foi esse cara aqui que fez com que a biblioteca de Nag Hammadi fosse escondida em jarros. Porque essa mesma época que está o Ário, está o Atanásio, disputas em Alexandria, Concílio de Nicéia, é nessa mesma época que a gente tem os monges do deserto, Santo Atão, São Pacômio, trabalhando com textos cristãos, coptas e gnósticos. E provavelmente foram eles que esconderam em jarros nas cavernas ali próximo a Luxor e Nag Hammadi. Então, essa foi a confusão do século IV, que finalmente a igreja venceu politicamente e todo esse resto foi sendo carimbado de herege, proibido, destruam, e o que a gente tem acesso hoje é o resquício do que foi salvo, né? Então, vamos só entender um pouco melhor o que são essas heresias. Eu peguei aqui um texto acadêmico no academia.edu, de defesa da patrística ortodoxa, tá? Então, só para vocês verem o que o Atanásio estava pensando, e traduzir só esses 2 parágrafos, mas justamente esse tema hoje do nosso Evangelho de Filipe, Lema Sabachthani, né? Meu pai, por que me abandonastes? Uma defesa da ortodoxia patrística do Scott Hamilton, de 2020, um artigo. Ele comenta que o Atanásio ficou conhecido por advogar fervorosamente a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus. Defesa da Trindade como consubstancialidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Contra a heresia ariana, ele era inimigo do Ário. Ele participou do Concílio de Nicéia, ou seja, o que proibiu Nag Hammadi de circular, participou do Concílio de Nicéia. E os seus adversários, foi só uma curiosidade que eu coloquei, o chamavam de o anão negro, provavelmente porque ele era egípcio, de pele escura e era baixinho. Eles falam que é uma questão do fenótipo dele mesmo, achei engraçado. Foi secretário do bispo de Alexandria durante o Concílio de Nicéia. E aí depois ele se torna bispo também. E ele escreveu 4 discursos contra os arianos, por volta do ano 360. O Irineu, que eu sempre cito aqui, seja o Irineu, o Eusébio, o Hipólito, o Irineu ele é de 180 que ele escreve. Então aqui a gente está falando ou de uma reencarnação do Irineu, porque ele também está lá escrevendo contra os hereges. A pegada do Atanásio é essa, vamos proibir e perseguir. Ou é algum dessa turma. O Atanásio argumenta que as inferências do Ário sobre a visão de Jesus e Deus são contra a regra da fé, pois ele diz que Jesus chorou como um homem, mas que Jesus era Deus e ele não poderia temer nem chorar. Então, para Atanásio era pecaminoso inferir emoções humanas ao Logos encarnado. O que está dizendo aqui? O Ário defendia que Jesus era um homem e que Cristo era outra coisa. E aí o Ário dizia que Jesus chorou na cruz. E o Atanásio ficou ofendido com isso. Ele falou, Jesus é Deus. Deus não tem emoções humanas. Deus não chora, Deus não sente medo. Então é um pecado você atribuir uma emoção ao próprio Logos encarnado. Eu até posso enxergar agnosticamente Jesus como uma encarnação de um Logos, porque ao se tornar Cristo,
ele é a manifestação do Logos. O grande problema é que, com o dogma, eles vão considerar Jesus como o único, o Deus. E aí não tem Platão, não tem Pitágoras, não tem Zoroastro, não tem Buda, não tem ninguém que se salve. É só Jesus, né? Quem não for cristão está condenado. Quem não seguir Jesus e a igreja está condenado. Ele é Deus, ponto, acabou. Ou seja, eles pegam a visão de um Deus transcendente ou imanente dentro de nós, ou além de todas as coisas, essa grande unidade divina que permeia todo o cosmos, o universo, está presente em todos os seres, como uma mônada espiritual, e transformam num Deus pessoal a ser cultuado apenas no altar deles. E aí essa apropriação de Jesus é o meu Deus. Todos os outros povos, em todos os outros séculos, que têm outras crenças espirituais, que se danem. Jesus é Deus e ninguém pode questionar isso. Enquanto os gnósticos vão dizer Jesus é um homem divino, ele é uma manifestação do divino. Ele é um mestre que ensina o caminho para nós nos tornarmos divinos também. Ele é um dentre os muitos que se tornaram muitos divinos, muitos poucos, né? Que se tornaram homens divinos. Não são tantos assim. Mas isso mostra também, historicamente, essa facilidade que os gnósticos tinham de dialogar com outras tradições, inclusive serem acolhidos em outras tradições, né? Quando eles vão para outras regiões, ou eles vão para a Bretanha, ou vão para a Síria, né? Há trocas mais saudáveis do que aquela imposição dogmática de você tem que aceitar essa fé e se você pensar diferente eu vou te perseguir, vou te matar. Então, essa é a grande diferença que eu vejo, pelo menos, uma das diferenças entre a visão defendida pelo Atanásio, da ortodoxia dogmática, e a visão que os gnósticos e os hereges, ou seja, aqueles que decidem pensar por si mesmos, estão tentando defender. Então, Atanásio era um fervoroso defensor da divindade de Jesus, e, portanto, ele defendia que Jesus tinha esse plano de ser crucificado, ele ia morrer para nos salvar. Estou simplificando, tá? Mas ele era Deus crucificado na matéria e esse era o plano divino e faz parte do mistério, do milagre que a gente precisa aceitar. E o Ário dizia que não. O Ário dizia que foi triste e que Jesus chorou. Ou seja, o Ário humaniza Jesus, né? Eu fiz uma colagem de pesquisas, confessando para vocês, da Wikipédia, que foi só para a gente ter uma visão geral em comum, tá? Não fui a fundo. Isso aqui daria outro estudo bem mais aprofundado, mas para a gente ter uma noção do que os outros hereges estavam pensando, né? Então, o adocionismo, que é esse que Jesus recebeu o Espírito, né? O adocionismo professa que Jesus nasceu humano e tornou-se posteriormente divino por ocasião de seu batismo, ponto em que foi adotado como filho de Deus, né? Então, essa é uma das visões consideradas heréticas. O docetismo foi influenciado por correntes gnósticas, afirma que Cristo é um espírito e nunca se fez carne, e a crucificação foi apenas aparente. Então, aqui tem duas coisas. A ideia de que a crucificação foi aparente, foi uma história, Jesus não sofreu. Tem um Apocalipse de Nag Hammadi que diz que outro foi crucificado no lugar de Jesus e ele fugiu. O pessoal também dá uma viajada também nas coisas. E a visão de que Cristo às vezes está espírito, às vezes está fantasma, às vezes está algo sobrenatural, né? Realmente, assim, os textos gnósticos corroboram essa visão de Cristo como a própria centelha divina, como o próprio Logos divino, e que, portanto, ele não pode ser feito carne, né? Tem até um texto da Blavatsky refutando o arcebispo da Cantuária, que está lá no início da playlist do Jesus Histórico, que eu fiz em 2020. Acho que é o segundo vídeo, que é a Blavatsky refutando a ideia de Cristo feito carne. É uma ideia docetista que ela está defendendo, que Cristo, como Logos, ele não pode ser carne material, ele é o próprio pneuma da vida, ele é o próprio Espírito Divino, e, portanto, ele não pode ser feito uma pessoa, mas ele está em todos, né? Então, essa é uma ideia do docetismo, essa contraposição do Cristo enquanto um espírito
e a carne como a carne, né? E aí lembra até do Paulo falando que a salvação é do espírito e não da carne. O Paulo está meio docético nessa passagem. E isso vai dar uma confusão, porque quando a gente passa a confundir Cristo e Jesus como sinônimos, como se fosse a mesma coisa, como se fosse um apelido de Jesus, aí fica assim, as discussões ficam muito empobrecidas, porque a gente vai ler, por exemplo, os docetistas são malucos porque eles afirmam que Jesus nunca existiu fisicamente. Mas, na verdade, eles afirmam que Cristo não existe fisicamente. Quem está fazendo esse debate é que não está entendendo que na cabeça do gnóstico e do docetista talvez haja uma separação entre o que é o Logos divino e o que é Jesus o homem. Só que aí fica-se nesses debates assim de os gnósticos não acreditam que Jesus existiu porque eles diziam que era um fantasma. Eu já li umas coisas assim, eu falei, gente, não é isso que eles estão dizendo. Mas só para vocês saberem por onde andam os debates. E aí o arianismo, que é contemporâneo aqui o Ario é contemporâneo do Atanásio, né? Então eles estão no auge, no fervor desse debate aí do concílio em Alexandria, concílio de Nicéia, perseguição, tal. O arianismo ele vai ter uma visão cristológica antitrinitária, ou seja, enquanto o Atanásio diz Pai, Filho e Espírito Santo consubstancial, né, tudo a mesma substância, o Ário, que é um presbítero cristão de Alexandria, negava essa consubstancialidade entre Jesus e Deus. No sentido de que Deus é Deus, Jesus é Jesus. Era só isso que o Ário estava dizendo. O grande herege ariano, né? Por isso que eu sou herege aqui, né? Então, estamos dizendo tudo isso, vocês também são tudo herege. O Ari está dizendo, Jesus é Jesus, Deus é Deus. Cristo é Espírito, Jesus é um homem. Jesus se tornou divino ao ser adotado pelo Espírito, né? Ou ter se tornado um Cristo. E é mais ou menos isso que o Ario vai defender. Não que Jesus não pudesse ter uma natureza divina, porque para os gnósticos, todos nós viemos da natureza divina. Todos nós possuímos uma alma e um espírito. Jesus, então, para o arianismo, ele seria subordinado a Deus, e não seria o próprio Deus. Sendo ele, Jesus, não o próprio Deus em si, por si mesmo, né? Segundo Ário, só existe um Deus, e Jesus é seu filho, e não o próprio Deus. Essa era a discussão lá da época, né? Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério. Olha o gnosticismo do Ário aqui, ó. Deus é um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, pois ele não revela a si mesmo. Isso é o agnostos theos dos gnósticos, é o Deus desconhecido, é o Pai de toda a totalidade, é aquele Pai antes da manifestação. A unidade divina, que antes de se tornar dualidade, que se torna dualidade, portanto, se torna conhecível, mas antes de ser dual, ele é um, e o um não pode ser revelado ou conhecido pela mente, né? A gente só pode ter a experiência de união com Deus. E aí, por volta do ano 319, o Ário, que estudou com Luciano de Antioquia e foi influenciado pelo Paulo de Samosata, foi acusado de ser um adepto do adocionismo, começou a propagar que só existia um Deus verdadeiro, o Pai eterno, princípio de todos os seres, é bem essa ideia gnóstica, e que o Cristo Logos havia sido criado por ele antes dos eons do tempo, como um instrumento para a criação, pois a divindade transcendente não pode entrar em contato com a matéria. São discussões teológicas tudo isso. E às vezes fica meio cansativo, porque eles ficam perdidos lá nos detalhes e nas picuinhas. Mas são discussões teológicas, filosóficas ou dogmáticas, né, que a gente depende de como a gente leva. Mas veja que é isso que vai 7 anos antes, 6, 7 anos antes do Concílio de Nicéia, está sendo o assunto da época, né? E não é que nem hoje em dia, que cada semana tem uma trend topic diferente no Twitter que todo mundo tem que debater, né? Lá eram os trends das décadas, cada década tem um tema, então, ou séculos, né? Então, esse era o grande assunto dessa época do Concílio de Nicéia, né? A divindade de Jesus,
se Jesus é Deus, se ele é filho de Deus, se ele se tornou um Cristo, se ele é um homem diferente de Deus, se o Deus pode ser conhecido, se ele é oculto em mistério, se ele é manifestado como filho, né? E essa questão aqui que o Ario está colocando, veja que ele é influenciado pelo Paulo de Samosata, por isso que eu tinha colocado o Paulo de Samosata aqui no slide anterior, aqui, no século III, em Antioquia, pertinho do Bardesanes, mesma época, mesma região. O Paulo de Samosata vai justamente defender essa ideia de que Jesus nasce humano e ele se torna divino. E o Ario também. O Ario vai ser influenciado por essa ideia do Paulo de Samosata e vai dizer: Jesus é humano, mas ele se torna divino. E isso aí foi tudo considerado heresia e foi perseguido, e aí venceu o dogma da Santíssima Trindade. Então, o que vocês acham? O que a gente pode tirar aqui dessa confusão? Espero que eu não tenha confundido mais vocês. E dessa visão do... Vamos voltar. Dessa visão de Jesus, né, sendo glorificado ou crucificado, morto ou elevado na cruz, na ressurreição e etc. Né, nessa passagem do Evangelho de Filipe também, que fala que Jesus se tornou como tinha sido anteriormente. Ele se tornou aquilo que ele realmente era. E o seu corpo tinha se tornado perfeito e era o verdadeiro corpo, não só a imagem. E ele se ergue de entre os mortos, nesse corpo verdadeiro, porque ele foi gerado em espírito por Deus. Então, o Evangelho de Filipe está glorificando essa experiência de Jesus.